Quais são os melhores nichos dentro da psicologia? Vamos falar um pouquinho sobre nicho? Nesse vídeo eu quero te explicar primeiro o que é nicho, segundo, o principal mito do nicho para psicólogos, que é algo que eu bato muito na tecla, mas não faço questão, mas não tenho problema em repetir. Faço questão de repetir porque eu sei que é uma dúvida comum e quero te contar se existe um melhor nicho dentro da psicologia, um nicho famoso, um nicho de sucesso, talvez um nicho popular que dê muito dinheiro. Será que isso existe? Vamos lá, fica aqui comigo até o final porque a gente vai falar sobre isso, certo? Então, começando do começo, vamos lá. O que é nicho? Nicho é basicamente aquele assunto que você vai utilizar como um norte para o seu perfil. Aquele assunto principal, aquele assunto que você vai focar. Vou dar o meu exemplo. Eu, Camila, falo sobre marketing para psicólogos. Ok. Já imaginou se no meu perfil eu quisesse falar sobre marketing para psicólogos, se eu quisesse falar sobre educação infantil, se eu quisesse falar sobre gravação e edição de vídeos e se eu quisesse falar sobre alimentação orgânica e veganismo? Percebe que são assuntos totalmente desconexos, que não fazem sentido, que não tem nenhum ponto de ligação e que, no final das contas, se eu produzisse conteúdo sobre isso, eu iria atrair um monte de gente aleatória, eu ia atrair vegano, ia atrair pessoas que querem aprender sobre, ia atrair mães, né, que querem aprender sobre educação infantil, ia atrair psicólogos. Percebe que, no final das contas, ia ficar uma mistura muito louca, por sinal, e que eu não conseguiria ser assertiva, eu não ia saber para quem produzir, eu não ia saber sobre o que falar, eu me sentiria perdida e as pessoas também. Acredito eu que ninguém seguiria um perfil que fala sobre tantos assuntos aleatórios, porque acaba que é muita coisa, né? Como o nome já diz, é aleatório, então não atrai um público específico, não fala sobre um assunto específico. Então, o objetivo de você definir um nicho é esse, é você ser um pouco mais específica e assertiva na sua comunicação. Existe uma frase que eu gosto para definir um nicho que é: quem quer falar sobre tudo, no final não se torna referência em nada. Já pensou se eu falo sobre 300 assuntos diferentes? No final das contas, no fim mesmo das coisas, eu não vou ter autoridade nenhuma sobre nenhum deles, eu não vou ter me aprofundado de fato sobre nenhum deles. Então, o objetivo de você definir um nicho é você criar a sua autoridade, construir a sua autoridade e ser reconhecida por ser muito boa nesse assunto aqui. Aí a gente vem agora pro mito dos nichos, que é o que eu sempre bato na tecla, e eu vou repetir isso até a minha morte, até o momento em que eu estiver viva, eu vou repetir isso, que é definir, vou falar com calma. Definir um nicho não significa nunca mais falar sobre nenhum outro assunto. Não é porque você define o seu nicho como ansiedade que você vai falar 365 dias sobre ansiedade. Isso é chato, isso é insuportável. Ninguém vai te seguir. As pessoas vão se cansar desse mesmo assunto repetido toda hora, todo momento. Entende? Então, o nicho, ele é um norte, uma direção, é algo para facilitar o seu caminho e não para te atrasar e não para te atrapalhar. Então você você deve escolher um nicho principal, aquele assunto que você vai focar, aquele assunto que você mais gosta, que mais estuda, que mais tem experiência, etc e tal. E deve falar sobre os assuntos que estão ali englobados, aqueles assuntos que fazem sentido dentro daquela comunicação. Vou trazer de novo para o meu exemplo para ficar bem prático, bem didático. Meu nicho é marketing digital, meu público-alvo são psicólogos e eu não passo 365 dias falando sobre como captar pacientes. Eu falo sobre produção de conteúdo, falo sobre organização, falo sobre planejamento,
falo sobre disciplina, falo sobre constância, compartilho um pouco da minha própria rotina de vida, da minha produção de conteúdo, da minha gravação de vídeos, falo sobre como perder a vergonha de gravar vídeos, falo sobre como gravar vídeos melhores, ensino a construir e lançar infoprodutos, ensino psicólogas a construírem desafios para aumentarem aí o leque, né, as possibilidades de monetizar o conhecimento, ensino sobre stories, caixinhas de perguntas, enfim, ensino sobre um monte de coisa. Só que essas coisas não são coisas simplesmente aleatórias que eu tirei, que eu inventei da minha cabeça, assuntos completamente desconexos com o marketing digital. Muito pelo contrário, são assuntos que estão totalmente ligados. Então é isso que você vai fazer no seu perfil. Você escolhe um foco, escolhe o norte e traz tudo que engloba esse assunto. Entende? Ficou claro? Eu estava assistindo uma aula de um curso que eu estou fazendo, uma formação em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é do Wesley Delanogari. Não sei se vocês conhecem, talvez sim, talvez até por mim. Eu sempre falo dele lá no meu Instagram, Camila Leal MKT, sempre posto conteúdos sobre ele, enfim, estou fazendo essa formação e ele trouxe um dado muito relevante, que é 50% dos pacientes que chegam em nosso consultório, em clínicas de psicologia para atendimentos com um psicólogo, 50% dessas pessoas têm uma comorbidade. Então, não faz nem sentido a gente falar somente sobre um único assunto. A gente não atende somente uma única demanda. Como eu acabei de falar, 50% dos pacientes têm uma comorbidade. Percebe? Então, no seu conteúdo, por exemplo, poderia trazer essas comorbidades. As comorbidades, nesse exemplo que eu dei, né, da ansiedade, que é um nicho bem comum. As comorbidades mais frequentes de quem tem ansiedade. Você pensa, estuda, pega um livro, entra em um curso, aprende com outro profissional, lembra das demandas que você recebe em consultório, coloca a cabeça para funcionar, porque assunto não vai faltar. Tudo bem? Ficou claro essa ideia do nicho, o que é nicho, para que serve e do porquê definir um nicho não é se limitar e falar somente sobre ele? Ok. E agora, a pergunta-chave, a pergunta final do vídeo é: existe o melhor nicho dentro da psicologia? Um nicho que dá mais dinheiro, um nicho que faz mais sucesso? Eu vou ser sincera, se você busca essa resposta, você não vai encontrá-la aqui neste vídeo, porque eu não acredito nessa ideia. Eu não acredito que existe um nicho que é espetacular e que as pessoas... Não. Porque esse nicho aqui você vai ficar melhorando. Não. Porque tá. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito em você fazer um bom trabalho, em você dominar aquele tema, você dominar aquele assunto, você realmente ser boa, você realmente ser bom, você realmente ter o conhecimento, o domínio técnico, ter experiência e aí sim você constrói a sua autoridade, tá? Então eu não vou dizer aqui que o nicho ansiedade é o melhor, que o nicho de autoestima é o melhor, que o nicho de relacionamentos é o melhor, que o nicho de psicologia infantil é o melhor. Eu não defendo essa ideia. Eu defendo que o nicho precisa ser aquele assunto que você gosta, que você domina e que você estuda. Então, o nicho não será de forma alguma escolhido por modinhas ou porque eu, Camila, ou porque fulana ou ciclana disseram que é bom, que tem que fazer e que é isso aí. O nicho é uma escolha totalmente individual, particular, sua, ok? Para te ajudar com esse conteúdo, para aprofundar um pouco mais, eu tenho uma masterclass completa de quase 2 horas em que eu falo somente sobre nicho. Eu basicamente aprofundo, né, esse tema, eu te explico, eu te faço, na verdade, não é que eu te explico, é que eu te faço entender qual seria o melhor nicho para você, faço uma explicação completa sobre linha editorial. Para quem não sabe, linha editorial seriam esses assuntos que englobam o nicho. Dou exemplos práticos, então, o nicho de ansiedade, tais temas entram na linha editorial. Nicho de autoestima, tais temas entram na linha editorial. Nicho de depressão, tais temas entrariam na linha editorial, lembrando que isso também é individual, então assim, eu trago exemplos, ideias, e aí você vai construindo junto comigo o seu, o que faz sentido para você e dentro do seu perfil. E como um bônus dessa masterclass, no final dela, você vai ter acesso a um conhecimento sobre público-alvo.
Como eu falei, o meu nicho é marketing digital, o meu público-alvo são psicólogos, porque público-alvo e nicho são coisas diferentes. Talvez eu esteja falando grego para você, talvez você não esteja por dentro desses termos do marketing digital, mas eu tenho certeza absoluta que assistindo a Masterclass não sobrará dúvidas. E mesmo assim, se você entrar na Masterclass, assistir, fazer as atividades, consumir todo o conteúdo e o material bônus sobre o público-alvo, se ainda assim tiver alguma dúvida, você pode entrar comigo em contato lá pelo Instagram, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, não esqueça de clicar, eu realmente acho que esse conteúdo pode te ajudar, tá bom? Um beijo, espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima!